que você descobriu que era eu, né? Um bom dia aí, galera. Um grande abraço para vocês. Estou eu aqui na nossa querida biblioteca para a gente fazer mais uma recapitulação aí para nossa recuperação do segundo bimestre aí. Queridos, eu convido você, primeiramente aí, meu querido aluno do 7º ano, a abrir o seu livro lá na página 38. Nós vamos trabalhar ali o capítulo 5, 6, 7 e 8, tá? Que é a recapitulação aí para você fazer uma boa prova de recuperação para quem precisa, ok? Então, queridos, abram aí nas aparências enganam. O que a gente falou sobre as aparências, né? A importância de nós não fazermos ali um pré-julgamento. Nós contamos ali um pouquinho sobre a história do seu Marcos, né? Vamos ver aqui o nome dele, Marcos Mariano da Silva, que ficou ali mais de 30 anos da sua vida preso e não havia sido ele ali que havia cometido ali o crime, né? Coitado, né? E ficou cego na prisão e quando recebeu uma bolada lá de 2 a 3 milhões não pôde aproveitar nada. Mas a justiça é cega, né? Mas a justiça de Deus não é cega. Olha, em caso de dúvida, acreditar é melhor do que correr o risco de julgar erroneamente. Que no caso, o que fizeram com ele foi um julgamento errado. Queridos, aqui nós vimos uma advertência de Jesus. Lembra lá sobre a trave no olho? Por que julgas a trave no olho, o cisco no olho do teu irmão, sendo que tem uma trave no teu olho aí, rapaz? Então, neste capítulo nós fizemos uma abordagem sobre esse pré-julgamento, né? As razões para que nós não venhamos ali a pré-julgar o próximo, né? Essa não é uma atitude cristã, né, de um cristão, uma pessoa que professa ser cristã. Se Jesus não culpou aquela mulher que era pecadora, né, que adulterava e ia ser apedrejada, quem somos nós para culpar os outros? Olha, Deus reprova esse tipo de comportamento, tá? Ele não, vamos dizer assim, ele não condiz, ele não aceita, né, que nós façamos esse trabalho aí de um juiz, que juiz é só ele, juiz justo, né, porque infelizmente até os juízes aí do nosso país, do mundo aí, cada um torcendo para o seu lado, para auxiliar a sua família, auxiliar ali os seus negócios. Tem juiz que a mulher é advogada e ela entra na justiça, cobra milhões e ele dá a causa para o escritório dela, né, só porque ela é parente do juiz. Isso daí infelizmente é uma balança injusta. Mas a balança de Deus é uma balança justa. E olha só, essa atitude ela terá consequências indesejáveis em nossa vida, né? E infelizmente, né, na época de Jesus existiam muitas pessoas que eram atores religiosos, né? Ou seja, pessoas hipócritas, tá? Pessoas que se fingiam ser religiosas, oravam em voz alta no público, na frente das pessoas, para que todo mundo visse e achasse, nossa, esse cara é um cara de Deus e tal. Só que nas costas, infelizmente ali, ó, quando ninguém estava vendo, não estava nem aí para os pobres, para os necessitados, não estava nem aí para as pessoas, né? Então, queridos, o que nós aprendemos nesse capítulo 5 são as razões para a gente não julgar, tá? E também, né, que nós possamos ter e ser julgados ali mediante a palavra de Deus, que ela é a única que nos apresenta ali uma regra de fé e de conduta correta aí diante do nosso próximo, né, diante de Deus, diante das pessoas. A Bíblia ensina a gente ali a ser humilde, a Bíblia nos ensina ali a ser honesto com as pessoas, a Bíblia nos ensina a não mentir, a Bíblia nos ensina a falar sempre a verdade, né? Seja a consequência que vier, e no final Deus está conosco ali para nos tornar ainda e trazer para nós ali, né, vamos dizer assim, nos restituir ou restaurar aquilo que nós muitas vezes erramos. Isso a gente vê pela vida de Davi, que foi um assassino, né, que botou Urias ali a batalhar lá na frente, né, do pelotão e foi um dos primeiros a ser mortos. Então assim, a gente vê no caso de Moisés, que matou ali um soldado egípcio para defender o povo de Israel, né, sendo que ninguém tivesse visto, mas alguém viu. Então assim, e Deus transformou a vida dessas pessoas e fez com que eles fossem também ali seus guias, né, diante de outras pessoas. Esse é o nosso capítulo 5. No nosso capítulo 6, a gente aprende um pouco ali sobre o SOS de Deus. A gente lembra da história da Jasmine, lembra aquela cachorrinha que foi para um santuário, né, lá no... Onde foi a cidade? Foi na Inglaterra, o Warwickshire, tá? Em Nuneaton, é o nome do
o nome do santuário onde ela ficou, né? A Jasmine, a cachorrinha que cuidava. Aqui ela com uma raposinha, né? Aqui as ovelhas não, mas eu mostrei nas fotos para você, eu fiz um PowerPoint, lembra? Que aparecia ela ali cuidando da tartaruga, de um gatinho, né? Dela cuidando ali até de uma vaquinha, né? Um bezerrinho ali e de vários outros animais, a coruja, né? Eu acho que um papagaio também. Então assim, ela abraçava as pessoas ou os bichinhos ali que tinham sido maltratados nas suas casas. A mesma coisa Deus espera de nós, que nós sejamos ali as suas mãos, nós sejamos aquela palavra encorajadora, motivadora, aquele que vai incentivar as pessoas a fazerem o seu melhor, tá? E vamos lembrar que Jasmine, ela participou de uma operação de resgate, ela foi resgatada, né? Mas Deus, ele tem uma operação de resgate para cada um de nós, tá? Através da palavra de Deus, através do Espírito Santo, ele busca nos transformar. Ele busca mostrar para nós ali que se preocupa com cada um de nós e que tem ali uma novidade de vida, né? Uma vida de abundante alegria, felicidade ali para cada um de seus filhos. E ele nos apresenta e faz uma comparação, sabe o quê? A parábola da dracma perdida, da ovelha perdida e do filho pródigo. E quem são esses filhos pródigos? Nós somos filhos pródigos, né? Nós muitas vezes nos afastamos voluntariamente de Deus. Muitas vezes temos uma riqueza, vamos dizer assim, intelectual, espiritual, mas muitas vezes vamos querer lá comer lama no chiqueiro do porco, né? Muitas vezes querendo nos vangloriar, querendo ser orgulhosos, né? Ou exibidos, né? Então assim, muitas vezes Deus permite, né? Que a gente, vamos dizer assim, sofra essas consequências aí para a gente poder lembrar que só existe verdadeira alegria e felicidade ao lado do nosso Deus. Queridos, lembrando lá a moeda, né? Cada uma dessas histórias ela tinha um significado. A moeda, por exemplo, ela não sabia que estava perdida, né? Mas nem por isso ela perderia o seu valor, tá? Por mais que nós estejamos perdidos, nós temos também um grande valor diante do nosso Deus. A ovelha perdida, por exemplo, o pastor tinha 100 ovelhas, perdeu uma das ovelhas e ele deixou as 99 bem cuidadinho, foi atrás daquela uma que para ele tinha muita alegria, tinha um preço enorme. E a alegria dele quando encontrou aquela ovelha e trouxe ela para junto do rebanho, é a mesma alegria que Deus tem quando ele vê um pecador se convertendo, quando a gente muda a nossa vida e nos aproximamos dele. E a parábola do filho pródigo. Olha, essa parábola ela representa todos nós, né? Imagina, o filho pede herança para o pai, vai, gasta tudo, né? De forma ali inconsequente, jovem ele também, né? E inconsequente, o que ele faz? Gastou tudo, infelizmente não sobrou um centavo, teve que comer no chiqueiro dos porcos, os amigos nem reconheciam mais ele, nem quer saber, não, nem te conheço. Quando ele estava pagando tudo, tudo bem, mas depois não era mais amigo. E aí ele, sabe, na casa do meu pai eu tinha tudo isso, por que eu inventei de sair de lá, eu fui burro e tal, não sei o quê. E acaba voltando para casa do seu pai, pedindo para cuidar dos bichos também lá na casa do pai dele. E o pai dele, não filho, o pai estava esperando já perto, falaram que o filho estava vindo, o pai foi na porteira, o pai foi na estrada, foi de encontro com aquele filho. Deus vai de encontro com cada um de nós. Ele sempre esteve na estrada, ele sempre estará na estrada. Basta nós buscarmos o rumo de volta. E queridos, olha, nós ouvimos um pouquinho aqui também, né, sobre o tesouro perdido. Nós somos esse tesouro, nós somos essa dracma de Deus, tá? E depois, quando chegamos aqui no Talentos e Companhia, nós podemos ver ali um pouquinho sobre a vida de quem? Ben Carson, né, que era negro, vinha de uma família humilde, o pai havia abandonado a mãe e se esforçou, a mãe, né, viu que eles queriam muito assistir televisão, mas cortou a TV e fez eles fazerem a leitura, né, de alguns livros ali, se tornou um grande neurocirurgião. O Barry Black, tá, que também era negro. O Barry Black veio também de família humilde, se tornou capelão da Marinha dos Estados Unidos e se tornou o primeiro capelão do Senado americano. E o que falar do Nick Vujicic? O Nick, né, sem os dois braços, sem as duas pernas, deu um show ali, né, de superação, de mostrar que nenhum dos nossos sonhos são impossíveis. Queridos, contrariando muitas vezes ali a lógica de algumas pessoas, contrariando ali as expectativas daquelas pessoas negativas, tá? Que não acreditam ali no meu e no seu potencial. Essas pessoas foram lá e fizeram. Deus
Ele quer fazer na minha e na sua vida uma vida vitoriosa. Se nós desejarmos ser talentosos que nem esses homens aqui, o que nos impede? Tá? Barry Black, Ben Carson, tá? Discriminados. Chegavam nos lugares, as pessoas, não, nem atende isso daí primeiro, ou nem conhece, ou nem fala com ele e tal. Nick, então, diria assim, não, quem diz que esse cara um dia vai ser pai, né? Vai ser um grande palestrante, vai ser cristão, um jovem que queria tirar a sua própria vida. Olha, depois nós temos ali uma breve recapitulação, vamos dizer assim, uma consciência para cada um de nós lembrarmos, tá? De que Deus ele dá talentos para cada um de nós, tá? Mas o uso que nós vamos fazer desses talentos vai determinar se nós somos vencedores ou seremos vencedores ou não. E aí ele coloca ali o exemplo de 3 jovens, que a um ele dá a capacidade de tirar 10, o outro ele dá a capacidade de tirar 8 e o outro ele dá a capacidade de tirar 6. Os 3 estariam passados, né? Se eles fossem fazer uma prova ali da escola. Mas aquele que tirou 10 fez a prova e tirou 10, o que poderia tirar 8 fez e tirou 8, e o que ia tirar 6 ele pensou assim, nossa, eu não estudei, eu nunca vou ser igual ali o que tirou 10, ou por mais que se eu estudar não vou tirar nem 8, eu não vou nem fazer essa prova. E acabou nem fazendo a prova e ficou com 0, tá? E aí a história que nós vemos aqui dos talentos, né, onde Deus pede ali para o lavrador conta a história, né, a parábola ali do lavrador que saiu e deixou ali aos seus encarregados ali 5 talentos e um trouxe 10 talentos, a outro ele deu 2 talentos, ele devolveu 4 talentos, e a outro que ele deu 1 talento, esse em vez de multiplicar esses talentos, ele enterrou o talento e enterrou apenas 1 ali para o seu patrão. O patrão com certeza ficou apavorado, então ele pensou assim, não, esse aqui não merece nada, né? Então ele disse assim, até o que ele tem vai ser tirado, né? Jesus explicando ali a parábola. E eu digo para vocês assim, olha, se nós fizéssemos apenas a nossa parte, com certeza nós alcançaríamos os 6 e já seria o suficiente para nós passarmos. Tem pessoas que nem estudam e nem quer estudar, ou seja, se esforçar. Se a pessoa não se esforça hoje, você acha que ela vai se esforçar amanhã? Pensa não. Se ela não obedece o pai e a mãe hoje, será que ela vai obedecer amanhã? Se ela, vamos dizer assim, em outros sentidos ali, se ela mente hoje, ela vai deixar de mentir amanhã? Olha, esse trabalho é só para Deus, gente. É só com Deus e para Deus resolver, por causa que o ser humano, infelizmente, ele é falho. Tá? E infelizmente, se a gente não alimentar as coisas boas, o que é ruim vai surgir na vida de cada um de nós. E por último, nós fechamos aqui com o nosso capítulo 8. Amar é viver. Tá? Somente quem ama seu irmão é capaz de entender os propósitos de Deus. É tão bom, né, quando nós estamos ali em perfeita harmonia, amizade, em comunhão. Quando você chega num lugar assim, você gosta de chegar num lugar onde as pessoas não estão nem aí para você? Onde as pessoas não te dão moral, onde as pessoas te colocam para baixo, diz que você é feio, diz que você não tem capacidade nenhuma, diz que você não vai vencer na vida, né? Que você é um problema, que você é ruim, né? Eu já falei que é feio, né? Vamos falar de novo assim, ó, que você é feio de novo, e aí você vai pensar assim, nossa, eu sou um zero à esquerda, ninguém me ama, ninguém gosta de mim, eu vou acabar com a minha vida, né? Tem algumas pessoas que pensam em fazer isso, mas aí está o momento de nós podermos selecionar as nossas amizades. Será que essa amizade ela me aproxima de Deus ou me afasta de Deus? Será que essa amizade ela me põe para cima ou me põe para baixo? Contei a história lá do caranguejo, né? O amigo caranguejo é o seguinte, você pega um balde de caranguejo, uma bacia, pode ser até um tonel, você enche de caranguejo ali dentro, até a tampa ali, né? E não coloca tampa, não precisa, sabe por quê? O primeiro que estiver tentando sair ali, o caranguejo vai, pega com aquela garrinha dele ali, puxa o outro para dentro de novo. Olha, vê se pode, puxando os outros para baixo, sempre colocando os outros para baixo. Mas Jesus, né, certa vez, um doutor da lei, estava na sinagoga, né, com a intenção de pôr Jesus à prova. Esse jovem não parecia ter uma dúvida honesta, né, e sim um desafio petulante. Está lá em Lucas 10, 25 a 37, ele pergunta para Jesus, né, o que devo fazer para herdar a vida eterna? E aí Jesus conta, né, olha, você deve entregar, né, você deve ser fiel a Deus. Aí fala, desde o ser fiel a Deus em relação, né, para aí, só um minutinho.
Ah, se é para guardar os mandamentos, eu tenho guardado os mandamentos, tenho feito tudo que Deus tem pedido aí e tal. E aí Jesus, assim, para pegar ele, né, ali na ideia dele, disse, então faz o seguinte, para completar isso, vai, vende tudo que você tem e dá aos pobres. E ele, vai lá, vende tudo que você tem, dá aos pobres e siga-me. E aí conta a história que aquele jovem ele saiu bem triste dali, porque ele possuía muitos bens, né, tinha uma boa condição financeira e não queria perder aquilo ali, né, para seguir a Jesus. Então, queridos, nós podemos ver assim que algumas pessoas, elas talvez ainda não sejam convertidas. Talvez essas pessoas sejam convencidas. E é uma grande diferença, né, entre convertido e convencido. Convertido é aquele que tem a necessidade e sabe que precisa de Jesus, que precisa de uma transformação na sua vida. Convencido é aquele que acha que não precisa mais nada, que o que já tem feito, o que fez já é o suficiente. Então, nós podemos ver o exemplo ali, né, da Agnes Gongcha, que era quem? Madre Teresa de Calcutá, né? Ela ensinou crianças de rua na Índia, ela ajudou miseráveis nas sarjetas, dava alimentação, montou ali bancos de alimentos, fazia ali, né, um restaurante comunitário, né? Ela criou uma casa para abrigo de crianças, né? Para abrigo de crianças abandonadas e até mesmo para o cuidado com leprosos. Em 1997, com seu rosto enrugado, o sorriso característico de um imenso coração, ela fechou os olhos. E ela nasceu em 1910, morreu em 1997. E tornou-se um dos maiores ícones dos tempos modernos, né? E segundo algumas pessoas, ela dizia que ela é um anjo de misericórdia. E outra aqui, olha, quando ela faleceu, Jacques Chirac, presidente da França, ele disse assim, olha, esta noite há menos amor, menos compaixão e menos luz no mundo. Olha, palavras fortes, né? Sobre Madre Teresa de Calcutá. E queridos, olha só, quem é o nosso próximo? Tá? Quem é o meu e o seu próximo? Quem que você pode dizer que é o seu próximo ali, né? De uma maneira até filosófica ali, nós podemos dizer assim, que o nosso próximo é o esposo, é a esposa, é o filho, é o pai, é a mãe. Mas, de uma maneira espiritual, né, que a gente pode se dizer ali na realidade, próximo é todo aquele que está à nossa volta, aquela pessoa que está à nossa frente, aquela que precisa de ajuda e a qual eu posso estender a mão. Então, próximo é todo aquele do qual, né, vier a mim, né, e tiver a oportunidade de eu fazer alguma coisa por essa pessoa, eu devo fazer. Eu devo fazer ao próximo aquilo que eu gostaria que fizesse a mim. Então, esse é o verdadeiro sentido da palavra de Deus. Lembra que os samaritanos eram pessoas que eram bem escorraçadas ali pelos judeus, né? Diziam-se que eram pecadores, descendentes ali de idólatras e que essas pessoas não mereciam a salvação. Porém, Jesus, ele estava voltando ali para Jerusalém e Jesus, ele estava com sede, estava com fome, né? Estava cansado. E eu penso, ele poderia ter descido e ido mais rápido para Jerusalém, mas ele fez uma volta tremenda. É claro, ia ficar mais cansado, tá? Ele estava com fome, mas ele também estava com sede. Mas mesmo assim, Jesus ele queria satisfazer ali, vamos dizer assim, a necessidade espiritual de uma mulher. Ela estava num poço chamado Poço de Jacó e Jesus chegou para ela e pediu para ela um pouco de água para que ela tirasse com um baldinho. E ela disse, mas por que tu me pedes águas? Tu és judeu, vocês não gostam de nós samaritanos e tal. E Jesus quebra todo aquele gelo e diz assim, olha, como tu sabes? Ou que diferença faz, né? Ser judeu, ser samaritano, né? E ele falou assim, olha, eu quero só um pouco de água, tá? E você vai me dar essa água para eu beber. Eu estou com sede, mas a água que eu oferecer para você, essa água vai fazer com que você jamais tenha sede. E aí ela, como você fala dessa forma, você parece um mestre, um rabi e tal. Esse poço é dos nossos descendentes, nossos antepassados e tal. E Jesus, pois falasse muito bem de passado, né? No presente, aquele que te acompanha não é teu marido, e o outro que tinha ainda, você nem se divorciou e tal. Começou a falar da vida pessoal dela, como um judeu sabia de uma vida de uma samaritana. Nem queria saber, né? Mas Jesus começou a falar sobre a vida dela e ela começou, nossa, esse homem é diferente? Quem é esse homem? E aí ele voltou para a casa dela e falou, olha, tem um homem que está ensinando assim, assim, assado, ele é judeu e ele teve compaixão de mim e ele nos ama, ele se preocupa com nós, com os samaritanos e tal. E juntou sua família, juntou os amigos, ali foram para ouvir Jesus. E eu digo para vocês, Jesus quebrou uma barreira ali, étnica, né, em que judeus não se misturavam com samaritanos,
né? Onde a gente poderia ver hoje uma barreira aqui, que as pessoas estão criando, né? Entre as raças, né? Eu sou branco, você é negro, tá? Você é descendente de asiáticos, são tudo chinês e trata todo mundo da mesma forma. Não dá para colocar todo mundo debaixo do mesmo guarda-chuva. Queridos, o amor ao próximo, ele tem que estar acima de tudo isso. E olha, nós devemos de amar o nosso próximo como a gente ama a Deus. Se a gente quer amar a Deus e não amar o próximo, a gente não está amando ao nosso Deus. Olha só, Jesus perguntou ao mestre da lei, na sua opinião, qual dos três foi o próximo do homem assaltado, né? Está falando ali em relação à parábola do bom samaritano, né? Lembra que chegou ali, né, um judeu, passou direto, né? Parecia até um líder religioso. E aí passou depois ali um outro homem, né? Ali um sacerdote talvez, e ele nem deu atenção ali para aquele homem, né? E depois veio um samaritano, olha só, aquele que era discriminado ali pelos judeus, e esse foi quem pagou ali o hotel, pagou para que o homem fosse cuidado, curado, e até na volta, olha, quando eu passar aqui, se ele estiver aqui, eu vou pagar o que gastou a mais. E aí eu digo, quem foi o próximo daquele homem? Com certeza, o próximo daquele homem foi aquele samaritano. Aqui muitas pessoas ali discriminavam, Jesus não discriminou. Queridos, se nós formos fazer hoje um DNA de toda a população do mundo, nós vamos ver que todos nós ali temos um pouquinho de DNA árabe, né, DNA alemão, DNA africano, DNA asiático, tá? Então assim, nós vamos ver que todos nós temos ali dentro do nosso DNA uma origem do mesmo povo. E lembra da promessa de Deus para Abraão, que a sua descendência seria como as estrelas do céu e a areia da terra? Eu vejo aí o pronunciamento de Deus, a bênção de Deus sobre Abraão sendo reconhecido em cada um de nós. Tem um vídeo no YouTube que fala, né, sobre pessoas, que foi feita uma entrevista de pessoas, tinha uma mulher, eu não gosto dele, por quê? Porque ele é muçulmano. E o outro lá, não, eu não gosto por causa que essa pessoa é negra. E ela era racista. E tu sabe que quando foram revelar os traços de DNA dessas pessoas, um era parente muito próximo daquele outro lá, daquele que era muçulmano. E olha só, ele não respeitava a pessoa e não se preocupava com a pessoa, não estava nem aí para a pessoa. O amor ao próximo, esse amor que Deus nos ensinou, ele vai muito além ali muitas vezes das nossas expectativas ou do que a gente acha que é amor. Quando nós abrimos mão do nosso eu, do nosso ego, e começamos a compreender a necessidade das pessoas, né, e a nossa necessidade principalmente de amar e de ser amado, nós começamos a dar um passo em direção àquilo que Deus realmente pede para nós, né, que nós amemos ao nosso próximo, não apenas aquele que está perto ali, ou que é próximo de cada um de nós, vamos dizer, por ser da mesma família, por ser nosso parente, mas sim porque são filhos do mesmo Deus que eu e você. Meus queridos, fechamos aqui então a nossa recapitulação do nosso capítulo, do nosso segundo bimestre. Nós vamos estar entrando no capítulo 3, mas antes disso gostaria de convidar você para nós fecharmos nossos olhos e fazermos uma oração aqui. Estude, viu? A prova, ela não está tão difícil, tá? Você vai poder consultar o seu livro ali, mas eu acredito que você vai tirar uma boa nota. Feche seus olhos aí, vamos orar. Querido Deus e bondoso Pai, mais uma vez eu quero te agradecer, Senhor Deus, pelos alunos que o Senhor me desse, pela vida, pela saúde, pelo alimento e todo o cuidado que tem por cada um de nós. Peço que o Senhor possa abençoar eles, que possam ter uma ótima prova. Em nome de Jesus, amém. Então, um grande abraço aí, galerinha, e até a nossa próxima aula.